Sejam todos bem-vindos a mais este encontro. Vamos hoje dar sequência no curso Obsessão às Suas Máscaras e vamos fazer mais uma revisão. Por favor, à medida que eu for expondo as matérias, tendo dúvidas, interfiram, perguntem. Então vamos hoje ao seguinte: sintonia, hipnose em graus diversos, patologias do corpo espiritual, perispírito, patologias do corpo espiritual, parte 2. E vamos ver o seguinte: este item já foi visto no encontro anterior. Eu só elenquei só para efeito de não perdermos a sequência. Então vamos direto a este tema: patologias do corpo espiritual, perispírito, parte 1. Bom, o ser humano, todo mundo sabe, ele é composto do quê? Qual é a composição do ser humano? Envoltórios sutis do espírito, corpo físico. Faltou alguma coisa, pulou alguma coisa. Ou não está abrindo. Ah, não? Agora foi. Então está. Está faltando, está vendo? Aqui está faltando. Espírito aqui está em vermelho, B1 aqui. Espírito criado por Deus. Certo? Aqui, infelizmente, não sei por que não está saindo. E vem em seguida os envoltórios sutis do corpo espírito, vem o corpo mental, o perispírito, corpo astral. Dentro do corpo astral, dentro do perispírito, nós temos o corpo astral, o corpo causal. Aqui não saiu, mas está aqui o corpo vital ou duplo etérico, está aqui em vermelho, não sei por que não está saindo. Dentro ainda do perispírito nós temos a aura, está aqui, psicosfera ou fotosfera psíquica. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Envoltórios sutis, vamos aí. Corpo mental. O que é o corpo mental? O corpo mental é a fonte dos nossos pensamentos. Tá certo. Em seguida vem o perispírito. O que é o perispírito, como nós vimos, essa composição fantástica? Então ele tem o corpo astral. E o que é o corpo astral? É a sede das sensações e das manifestações que afetam o que, meus amigos? A mente. Afeta a mente. Onde é que está a mente? No corpo físico ou no espírito? No espírito. É o duplo perfeito, o corpo astral é o duplo perfeito do corpo físico, portanto ele é o molde que deu o nosso corpo físico. O corpo causal, como a doutora Marlene sempre fala, é o tanque da vida onde se lava as roupas sujas das encarnações anteriores. Dentro dos envoltórios sutis, então, ainda nós temos também o corpo vital. O que é o corpo vital? Corpo vital ou duplo etérico é o reservatório da vitalidade. Sem o corpo vital ou duplo etérico, nós não teríamos a mobilidade que temos, seríamos fixos, imóveis. Então ele é que nos dá a vitalidade, nos dá a movimentação necessária durante toda a vida física, obviamente. Então nós temos a aura, na sequência, ou psicosfera, ou fotosfera psíquica. O que é a aura? É o campo resultante das emanações de natureza eletromagnéticas a envolver todo o ser. Definição de Leon Denis. Então, o que é a aura? Não tem nada a ver com o duplo vital, não misturem. O duplo vital ou duplo etérico é o que nos dá a força para nós nos movimentarmos. A aura é essa emanação, esse campo que resulta de toda emanação eletromagnética que nós
cada um de nós emana do nosso corpo. E ela envolve não só o encarnado, como também o desencarnado. Lembrem-se, a doutora Marlene falou, que a aura é o que no mundo espiritual? O nosso cartão de visita. Vou olhar para a Sara, quando estiver do lado de lá, e ela também, o Dr. Walter, nós nos encontramos. Puxa, o Magda era isso, eu não conhecia. O Walter era isso e eu não conhecia. Não tem como esconder. Basta olhar para nós e vamos saber exatamente quem nós somos. Mas nós não vamos falar nada. Por quê? Porque os outros estão olhando igualmente a gente. Então não dá para nós falarmos como falamos hoje aqui, ó. Eu não queria falar, mas... Quer dizer, lá não tem um mas, meus amigos. Vejam, então continua aqui, ó. É o nosso cartão de visitas. Cuidado! Como é que nós estamos preparando esse cartão? Estamos realmente preparando um cartão luminoso, transparente, ou um cartão negro? Um cartão repleto de nuances bem negras. O que nós estamos fazendo? Bem escuro. São correntes atômicas sutis do pensamento, diz o André Luiz no Revolução em Dois Mundos. Então a alma envolvida na própria aura, túnica de forças eletromagnéticas, nela circulam as radiações que lhe são peculiares. Mundo Maior, primeira edição, página 103. Olha, algo nesse sentido. Lembrem que o Chico tinha uma aura enorme. Era muito, muito grande. Eu não sei se alguém se lembrar o tamanho dessa aura, por favor. Pois não, pode falar. Do lado de fora da casa dele. No centro, ele estava na casa dele, no centro, tinha uma distância, era uma coisa inexplicável. Então veja o cartão de visita do Chico, meus amigos. Impressionante. E o nosso? Está assim, pelo menos? Não sei não. Como é que é o nosso comportamento diário? Estamos amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Se não estamos, aqui ao invés de estar assim, regular e uma cor única, ele vai estar irregular e uma cor enegrecida, com certeza. A aura humana, psicosfera ou fotosfera, é o campo resultante das emanações de natureza eletromagnética, só para gravar. É o habitat do espírito reencarnado, edificado sobre o influxo. Não, faltou. Estou vendo que está faltando. Aqui está o item B3, que agora nós vamos falar do corpo físico. Eu vi que não estava dando ligação com o anterior. Então, o corpo físico, o que é o corpo físico? É o habitat do espírito reencarnado, edificado sobre o influxo do espírito, lá no corpo mental, agindo sobre a matéria física, tendo como molde o corpo astral, um dos envoltórios sutis que compõem o perispírito. Então vejam, o perispírito é importantíssimo. Ele é o elo de ligação entre a matéria e o mundo espiritual. Ele converte a linguagem da matéria para que o mundo espiritual entenda e vice-versa. Quando vem linguagem de lá, converte a linguagem de tal forma que a matéria possa entender e possa executar. Então, o corpo físico, que está aqui, que não aparece, ao habitat, está ligado molécula a molécula. Certo? Então, o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, morreu, desencarnou, passou dessa para outra. É imediata essa desligação ou esse desligamento do perispírito do corpo físico? Não, não é. Às vezes demora muito tempo, até anos,
dependendo do nível evolutivo de quem desencarna. Chico foi imediato. A literatura espírita está repleta de exemplos de espíritos que desencarnaram rapidamente, deixaram, já elas mesmas, eles ou elas, espírito, auxiliaram no desligamento do corpo, do seu perispírito do corpo físico. Aqui não falta nada. Então é o filtro das impurezas. Então o corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos, os resíduos de sombra que nós trazemos no nosso corpo substancial, ou seja, no nosso espírito. Está lá no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, psicografia do Chico. Então veja que coisa interessante. Não é um vaso simplesmente em que nós chegamos aqui e podemos dele dispor do jeito que achamos necessário e interessante, entupindo de drogas, entupindo de álcool, entupindo do que quiser. Não podemos. Aqui, ó. É algo que nós pedimos, imploramos ao Pai para nos dar a oportunidade de receber este corpo. Porque, como diz aqui, é aqui que vai ser feita a limpeza de tudo aquilo que nós aprendemos na teoria, de tudo aquilo que nas vidas anteriores nós prejudicamos alguém ou demos trabalho terrível infringindo as leis do universo. Então é aqui, agora, neste momento, no corpo físico, é que nós vamos efetivamente começar a corrigir tudo isso. Pois não, Walter? Ou seja, é o meio de nós superarmos o que praticamos até então. E pela lição e pela observação que estamos fazendo e pelo que está sendo dito, nós temos que mudar comportamentos para podermos corrigir distorções e aliviarmos todas essas circunstâncias que nós deixamos para o corpo substancial. É uma forma de resolvermos, e não tem meio termo, não tem jeitinho, não tem atalhos. Ou nós entramos de cabeça ou ficamos no fio da navalha. É verdade. Algum comentário mais, meus amigos? Alguma pergunta mais? Aproveitando, pois não, Cabral. Essa colocação mais da frente da aula, sim, eu tenho dúvidas. O corpo físico top e divino. Da maneira que está escrito. Nós podemos dizer que o espírito ou o perispírito é pior que o corpo físico? Ou é igual? Não. Não, eu quero dizer porque já que o corpo físico é o filtro e a pessoa tem o hábito da bebida e ingere, veja que bem. o perispírito bebe muito mais. Não é assim. Veja bem, Deus, quando nos criou simples e literalmente ignorantes. Quer dizer, não é porque somos burros, teoricamente, ou como se diz vulgarmente. Não, nada disso. Ignorante porque não tínhamos conhecimento de absolutamente nada. Fomos criados com que finalidade? Para passarmos por todas as experiências possíveis no universo. Desde a mais simples, o reino mineral, vegetal, animal. Estamos hoje no nominal, para amanhã estar no angelical, depois no arcangelical. E um dia retornarmos ao Pai. Não mais simples e ignorantes, mas espíritos evoluídos, elevados, vibrando em consonância com isso que nós temos no universo, que é Deus, que é o Pai. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Temos que passar por todas essas experiências. A teoria nós conhecemos do mundo espiritual, fácil. Lá não precisamos usar os braços. Mentalmente a gente assimila tudo.
mentalmente nós co-criamos num plano menor com o Pai, fazemos o que queremos. Aí é fácil, mas aqui não. Aqui nós vamos ter que transpirar, vamos suar, usar as mãos, ter grandes dificuldades, ter empecilhos, saber resolver os empecilhos, para que a gente cresça, aprenda, saiba auxiliar o Pai um dia. Então, o que vai acontecer aqui? Para que a gente chegue até aqui, nós não podemos simplesmente em espírito chegar até aqui, porque são mundos completamente diferentes, separados. As leis físicas daqui não tem nada a ver com as leis físicas do mundo espiritual. Então, como é que se faz esse elo entre os dois mundos? Deus, na sua magnanimidade, na sua grandiosidade, criou algo que intercambia os dois mundos. Isto chama perispírito, com todos os envoltórios que nós vimos, e vamos ver daqui a pouco de novo. E o que é o perispírito? É uma cocriação de cada um de nós. Nós começamos a cocriá-lo desde que viemos, saímos do Pai e viemos até aqui, e continuaremos a cocriá-lo até um dia ele desaparece, porque é cocriação. Tudo que se cocria num plano menor é obra nossa, isso desaparece. Eterno é o que Deus cria, o Espírito é eterno. Então, ao chegar aqui, o que nós vamos fazer? Vamos nos iludir com as falsas sensações, os falsos prazeres da matéria, a bebida. E o que acontece? Nós intoxicamos o nosso corpo, automaticamente intoxicamos também o nosso perispírito. E ao intoxicar o perispírito, nós temos que voltar amanhã e corrigir tudo isso. Está em nossas mãos. Não é que o perispírito gosta mais do que o corpo físico. Não. Lembremos-nos, 70% das nossas necessidades para nós existirmos na matéria vem do sol e vem do ar. Os 30% vem desta alimentação grosseira. E o que fazemos com esta alimentação? O que fazemos das possibilidades da matéria? Exageramos ao extremo. Então não é que vai haver, veja bem, o perispírito, como perguntou o Cabral, ele vai querer beber mais, vai querer comer mais. Não, para ele não precisa de nada disso. O perispírito praticamente ele se auto-resolve com os 70% que nós usamos na matéria. Para ele é 100%. Ele não precisa de nenhum alimento material como nós temos aqui. Deu ou não? Mãe, vou fazer um comentário. Não sei se você chegou a ler esse livro, Entre a Terra e o Céu. Não, eu li bastante. Então, eu não sei se você lembra daquele fato que uma pessoa se suicida ingerindo formicida, não sei. É o Júlio. Então, ele desencarna, o perispírito dele está afetado, está lesado em virtude desse fato. Ele renasce, o corpo físico apresenta a degeneração que tinha no perispírito. Então, o corpo físico é o carvão, ele absorve todo esse descontrole, esse descompasso que você tinha na espiritualidade. Então, é um processo dele reequilibrar, reorganizar o perispírito. E uma segunda encarnação, ele vai estar praticamente... Então, eu acho que essa é mais ou menos a ideia desse carvão. Foi ótimo, né? bem lembrado. Então, essa é mais ou menos a ideia do carvão, porque a gente, no momento em que nós vamos formando o nosso corpo físico, a gente vai passando para o corpo tudo aquilo que a gente tem no perispírito. Então, e nesse processo a gente também reequilibra o perispírito. Acho que é mais ou menos. Acaba virando um filtro. Isso. Ele é um filtro para poder preparar você para tirar essa deficiência. Mais perguntas? Então vamos em frente. Perispírito
vamos nos deter nele como Allan Kardec a ele se referia, ou seja, o espírito se acha preso ao corpo pelo perispírito, livro dos Espíritos, questão 135, e na 257, parágrafo 3º, também faz referência. Sua natureza semimaterial, então ele é o meio termo entre o espírito e a matéria. Isto é necessário para que ambos se comuniquem, espírito e matéria. Aqui, só se aprofundar lá. Estou só trazendo para ficar bem gravado. O perispírito guarda a aparência da última reencarnação. Livro dos Espíritos, questão 150A. Então, como eu brinquei aqui, Sara e Walter, me permita continuar a brincadeira, Cabral e todos vocês. Amanhã nós vamos nos encontrar no mundo espiritual. Nós vamos nos ver com qual aparência? Exatamente essa que nós estamos nos vendo agora. Tá certo? Então aqui diz o seguinte, que não aparece. Condensação em torno de um foco de inteligência ou alma. Tá? Então o corpo perispirítico é o corpo carne, o corpo carnal tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Nós estamos falando, então, a condensação, que não está aparecendo aqui, em torno de um foco de inteligência ou alma. É o molde do corpo físico, matéria em outra faixa vibratória, e obedece ao comando do pensamento. Sempre obedece ao comando do pensamento. Vamos lá. Propriedades do perispírito. Eu fui buscar aqui no livro do Zalmino Zimmermann, Perispírito. É um catatalzinho dessa grossura assim, gente. Quem quiser conhecer o perispírito, basta ler esse livro que vai conhecer. Mas aqui eu fiz um resumo rápido, só para nós sabermos as propriedades do perispírito. Plasticidade. O que é a plasticidade do nosso perispírito? Molda-se de acordo com o comando da mente. Encontrei com vocês no mundo espiritual. Mas logo em seguida, eu me encontrei com outros companheiros de duas encarnações anteriores. Pela plasticidade do perispírito, a eles eu vou me apresentar de acordo com a aparência que eu tinha há duas reencarnações anteriores. Aqui não saiu também, mas está em vermelho. Aqui está, densidade. O que é densidade? Ele é uma matéria quintessenciada, de acordo com o grau de evolução da alma. Quanto mais grosseiros nós formos, mais pesado é o nosso perispírito. Agora nós vamos para a regeneração. Vai haver uma mudança. Nós vamos ter que mudar a densidade do nosso perispírito, tornarmos-nos mais leves. Se continuarmos pesados, não será aqui que permaneceremos. Temos que ir para o mundo que aceita esta densidade, que é o que a doutora fala, planeta Quirón, que está em algum lugar do universo. Um planeta primitivo, como foi a Terra há bilhões de anos atrás. Ponderabilidade. Por ser matéria, obviamente ele é ponderável, tem um peso específico, mas é um peso que nós não temos nem como praticamente pesar isso. Luminosidade. Ele tem luminosidade? Tem. Tem uma intensidade de luz de acordo com o nosso cartão de visita, a qualidade moral da alma. Falávamos há pouco da qualidade do Chico. Imagine a luminosidade desse perispírito, não só da alma. Enorme, muito grande. Penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele passa parede, fogo, água, frio, quente, qualquer coisa. Ah, legal isso.
visibilidade. Visibilidade total para os espíritos iguais moralmente. Iguais moralmente. Não adianta nós querermos ver o perispírito de um espírito acima de nós. Abaixo vemos sempre. De nós para baixo vemos tudo. De nós para cima não vemos nada. Tá certo? Por que nós vemos os iguais? Porque somos iguais. Estamos todos nos vendo aqui. E aqueles que estão abaixo de nós? Já passamos por esta fase. Então, se olharmos para baixo, vamos ver. Agora, eu quero olhar para cima. Posso olhar. Estou olhando, olha, a minha volta. Não estou vendo ninguém. Estou só vendo a nossa. François Prim, pai, lembrou. A Isabel. Deixa aí de lado. Vai ser. Visibilidade. Tem visibilidade total, como nós estávamos falando, para os espíritos iguais moralmente. Tangibilidade. Com a ectoplasmia, ele se torna tangível. O que é a materialização espiritual? Usa-se o ectoplasma, o fluido vital, e materializa-se o perispírito. Então ele se torna tangível, tocável, pode-se pôr a mão, vamos sentir. Pois não. Eu queria tirar uma dúvida. Há possibilidade, assim, em sonho, de mim estar assim, eu estou encarnado. Aí eu encontro com o desencarnado. Ele tem uma possibilidade, porque assim, quando a gente dorme, a gente já está descansando e se sai do perispírito. Aí essa pessoa que desencarnou aparece e se materializa. É possível uma coisa dessa? Veja bem, na realidade você está no sonho de perispírito para perispírito. Vocês estão de iguais. Oi? Vocês estão de igual para igual. Agora, o que pode ter acontecido nesse sonho, Foi do meu sonho, ela pode ter te mostrado o que é uma materialização. Eu toquei, eu falei, Mas era uma pessoa igual a você? Alguém que você conhecia? sim. Então, ela só quis te mostrar o que é a materialização. Porque você estava lá de perispírito para perispírito, de igual para igual. Porque o seu corpo físico estava dormindo. Sensibilidade global. Percebe o perispírito, ele percebe em qualquer ponto do seu corpo, vamos assim dizer. Na cabeça, na mão, no pé, em qualquer lugar. Tem uma sensibilidade global. Aqui está em vermelho. Ixi, mas nem aqui saiu para mim. Hoje o que aconteceu? Hoje a gente sempre trabalha. Ah, tá. Expansibilidade. Aqui está escrito expansibilidade. É um campo de força sensível à ação magnética. E embaixo, não sei o que está acontecendo. Não deu. Desculpa, eu não sei o que está acontecendo. Expansibilidade. Está aqui, ó. Faculta a emancipação da alma. Ele vai para qualquer lugar, ele se expande para onde ele quiser. Demais. Bicorporeidade. Desdobramento em dois. Lembrem do exemplo do Santo Antônio, em que ele estava na Itália. Ele estava na Itália ou estava em Portugal? Não, ele estava na Itália. O pai estava sendo julgado por um crime que não cometeu em Portugal. Ele, enquanto falava como eu estou falando aqui, ele parou e, pela bicorporeidade, ele se desdobrou, foi a Portugal, defendeu o pai e retornou. A história está aí, é só procurar que nós vamos entender. Unicidade, tem uma estrutura única, ele não tem duas estruturas, é uma única estrutura. Perenidade, ele vai existir até tornar-se puro. Falei há pouco, é uma cocriação nossa. Quando nos tornarmos puros, não preciso mais dele, está resolvido.
eu me transformo e me materializo, eu me desloco à minha vontade, não preciso mais de perispírito. Mutabilidade, em relação à estrutura e forma e não na substância. Ele muda de acordo com como ele achar necessário e conveniente. Capacidade refletora, contínua dos seus estados mentais. Ele reflete a todo momento tudo que ele está pensando. Não dá para ele esconder. Reflete direto os pensamentos. Por isso eu falei, no mundo espiritual, nós somos um livro aberto. Odor. Tem odor? Tem. De acordo com a evolução. Quanto mais grosseiro, mais denso, e vamos dizer, entre aspas, mais fedido. Certo? Agora, quanto mais elevado, começa a ter um perfume de rosa, perfumes agradabilíssimos. Então, de acordo com a evolução. Temperatura. Também tem uma temperatura, como o nosso corpo físico. Nós temos uma temperatura. Também tem o perispírito. Lembremos-nos que ele é o molde que nos deu o nosso corpo físico. Então ele também tem uma temperatura. E quanto mais evoluído, menor vai sendo essa temperatura. Então eram estas qualidades que nós queríamos relembrar do perispírito. Então, com todas essas possibilidades do perispírito e fatores ligados à nossa evolução, o que pode ocorrer se ficarmos com umas ideias fixas na mente quando desencarnarmos? Veja, o perispírito tem todas aquelas qualidades. E eu estou aqui encarnado. E morro, desencarno, parto desta, vou para o mundo espiritual, mas estou aqui preocupado que eu queria dar um tombo no Cabral, que eu queria roubar o Cabral, que eu queria... Enfim, o que vai acontecer? Tem uma ideia fixa. Desencarnei. E aí? E aí, gente? Quantos de nós, ou se não todos, não temos uma ideia na cabeça, que está ali todo momento nos perturbando? O que vai acontecer? Vamos ter o monoideísmo, né? Então, o que vai acontecer? Monoideísmo ou fixação mental. Representa o quê? A aderência do pensamento a um objeto, ser ou coisa, impedindo-lhe o fluxo normal, cristalizando-o de maneira que se lhe obsta qualquer modificação. Então, eu estou com aquela ideia fixa. Vou embora para o lado de lá. O que vai acontecer, meus amigos? O indivíduo não vai conseguir afastar a atenção daquilo que ele tinha, do objeto ou ser. Então, ele quer, por exemplo, voltar junto aos seus. Para quê? Sentir o calor, o afeto. Eu tinha esse problema, essa pendência, esse exemplo fictício com o Cabral. Eu vou voltar e ficar ali, azucrinando a vida do Cabral. Por que nós temos obsessões, meus amigos? De graça? Não, não é de graça, sabemos disso. Aquilo que nós fazemos, prejudicamos, eles vão ficar do nosso lado. A literatura espírita está repleta de exemplos. Desencarnamos, a maioria de nós, não nos preparamos para o retorno. Eu sou eterno na matéria, vou morrer? Não, quando eu ficar velho, quando eu achar que eu vou morrer, eu vou pensar nisso. Tarde, não dá tempo. Ninguém é da matéria, ninguém é terráqueo. Todos nós somos do mundo espiritual. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma experiência. Terminada a experiência, vamos embora. O corpo físico fica aqui. Nós voltamos para o nosso mundo real, que é o mundo espiritual. Então, se eu não me preparo, o que acontece? Vou querer voltar para perto de mim. Perdi, falta meu chão. O que aconteceu? Onde eu estou? Estou perdido. Bom, peraí, é minha família. Vou buscar a família. Por isso, a maioria de nós permanecemos junto aos nossos entes queridos. E podemos fazer isso? Não. Atrapalhamos, incomodamos, dificultamos a evolução deles.
dificultamos a possibilidade deles se livrarem daquilo que eles programaram, das correções de rotas que eles também vieram fazer. Nós todos combinando no mundo espiritual. Vamos lá fazer isso, termina, vamos voltar. Esquecemos completamente, nos iludimos com a matéria e achamos que é aqui a finalidade de tudo. Não é. Alguma pergunta até aqui? Nada? Então vamos descer. Construções doentes do pensamento. São constituídas por energias escuras e densas que impedem a expansão da luz, implicando enfraquecimento da vontade. Pensamento, então, não constrói nenhuma ação nobre, perde o fluxo, o ritmo das energias. Isso implica em movimentos fechados, preso naquilo que ele está fazendo, que vai implicar não vai permitir que se expanda aí as energias, que por sua vez vai implicar na ausência de renovação de pensamentos e sentimentos. Vai implicar no quê? A nossa vontade vai adoecer. Eu vou ficar aqui pensando, vou lá no Cabral, vou lá para minha casa, vou lá para minha mulher, que eu não quero que ela case com o outro, o meu marido, ele é meu, a minha mulher é minha. Gente, ninguém é dono de ninguém. E nós ficamos com essas bobagens na cabeça, adoece a vontade, perdemos a autocrítica, perdemos o senso da lógica, do equilíbrio, da harmonia. E aí vamos perdendo tempo. Quem quiser se aprofundar, está aqui no 33º Encontro de Evangelização de Espírito, a consciência e a vida futura. Continuando então sobre isso ainda. Então os espíritos desencarnados querem justiça com as próprias mãos. Está escrito em vermelho. Ou ficam apegados a vícios aviltantes. Hugo me prejudicou. Não, eu vou pegar o Hugo quando eu morrer, vou lá, vou acertar. Acho que eu vou fazer justiça. Não vou fazer justiça. Serei, sim, um elemento da justiça divina para que ele mude. Mas eu não vou fazer justiça nenhuma. Ilusão pura. Ilusão pura. Isso tudo vai implicar, então, na fixação monoideística. Aqui diz o seguinte: vamos repetir infinitamente essas imagens degradantes, que são fora das noções ficamos fora das noções de espaço e tempo. E o que vai acontecer? Vamos facilitar, vamos facultar que o nosso psicossoma, o nosso corpo físico se transforme, tenha a sua morfologia transformada. Por que que nós vamos nos transformando no ovoide? Porque chegou alguém e falou, você é um ovoide? Não, eu tenho que passar por tudo isso. Eu dei condição disso. Eu mudei o meu perispírito. E ao mudar o meu perispírito, eu vou me transformando. Vai havendo transformações. Implicando, tudo isso vai implicar numa falta de função. Então começa a não ter mais função no meu perispírito, que vai por sua vez implicar numa retração dos órgãos, dos órgãos perispirituais, e por sua vez vai implicar na ovoidização. Está nas nossas mãos, gente. Não caiu de paraquedas o ovoidismo em cima de nós, não. As nossas ideias malucas. Eu sou o dono da verdade. Tem que ser do meu jeito. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso aí. Então vamos permanecer colados àqueles que foram seus sócios no crime,
obedecendo à orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Aí a resposta está muito clara. Então, qual é a situação psíquica do ovoide? Qual é a situação psíquica dele? Dormem em estranhos pesadelos, incapazes de exteriorizações maiores. Monoideísmo, ficou fixo naquilo. É só aquilo que existe quando estamos no estado de ovoide. Só aquilo. São fetos ou amebas. Isso quem diz é o Gubbio no livro Libertação. São semelhantes a fetos ou amebas mentais, das quais se utilizam entidades perversas ou rebeladas. Bom, eu sou um grande revoltado do mundo espiritual, sou um Gregório do mundo espiritual, tenho uma briga aqui com o Henrique, eu vou pegar aqueles ovoides, tá, vem cá, coloco tudo no Henrique. Está aqui. Servimos ao propósito dos outros, por invigilância nossa, por acharmos que somos donos da verdade, por acharmos que aquela ideia nossa é única, verdadeira e tem que ser resolvida daquele jeito. Nós estamos numa escala evolutiva infinita. Estamos no segundo degrau. O que nós conhecemos, gente? Nada. Mal estamos levantando a ponta do véu. Eu tenho certeza absoluta. Tem nenhuma. Ninguém tem certeza absoluta de nada. Tudo é relativo. Esse mundo que nós estamos. Nós temos que estar abertos a discutir, a entender, a conhecer coisas novas. E não achar que só as coisas antigas são verdadeiras e são únicas. Ué, por que existe a lei do progresso? Se não existiria a lei do progresso no mundo espiritual, ficaria tudo parado, estagnado. É isso e acabou. Não. Nós não fomos criados simples e ignorantes para abrir a nossa mente e buscar conhecimento para um dia retornarmos ao Pai. Aí sim, espíritos elevados, com autoconhecimento, com amor, com justiça no coração, com harmonia, com paz, com equilíbrio. E não do jeito que nós somos, tem que ser do meu jeito. Se não for, eu não aceito. Comentários, perguntas até aqui? Então vamos em frente. Abençoada maternidade. Puxa, coisa fantástica. Por que abençoada maternidade? Aí fomos buscar aquele exemplo da mulher do engenho, cercada de 3 ovoides. Ela vendera a escrava que tinha tido 2 filhos com o senhor do engenho, marido dela. Os filhos da escrava foram acusados de roubo e morreram no tronco. Então vejam só, o que aconteceu. Joaquim, o senhor do engenho, já reencarnou. A senhora do engenho reencarnará e casará novamente com Joaquim. Quem serão os filhos deles? Os 3 ovoides, escrava e os 2 filhos reencarnarão como seus filhos. Gubbio, libertação. É a única forma, meus amigos, de ajustar as diferenças. Imagine cada um de nós aqui com esses tipos de pensamento, esse tipo de problema, não desencarnando. Vivemos a situação e alguém chega, olha, traz de volta a escrava, cuide da escrava, vai lá, cuide dos 2 filhos. Essa mulher cuidaria deles? Nunca, jamais. Mas como filhos, vai amá-los, vai fazer de tudo que puder e o que não puder. Bendita maternidade. Deus fez perfeito. Por isso o véu do esquecimento é importante, é fantástico. Nós amamos aquela criancinha bela. Ah, que coisa linda! Um dos maiores inimigos estão reunidos dentro de casa, gente. Graças a Deus que a gente não sabe de nada disso. Porque aí nós temos a chance de voltar
a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Temos o corpo, o carvão para filtrar todas essas impurezas nossas. Então esta senhora transportará consigo, para encerrar a história, 300 vitais desarmônicos, até que os reajustes na forja do sacrifício, Gúbio falando, possa recambiá-los à estrada certa. Será na condição de mãe, um ímã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Ali, não tem escapatória, não tem atalho, não tem como fugir. Nós podemos até postergar um pouco, mas fugir jamais. Alguma pergunta até aqui? Nada? Então vamos em frente. Vamos na parte 2. Deformações. Zoantropia, licantropia. Do livro Libertação. Então, o dono da casa, é um exemplo que está lá no livro Libertação. O dono da casa, com 2 filhos, havia contraído segundas núpcias. A desarmonia impera naquela casa. Por quê? Porque além da incompreensão dos 2 filhos, a primeira esposa desencarnada atua na casa considerando-a sua propriedade exclusiva. Gente, antes de continuar a história, repito, ninguém é daqui, passou a experiência, voltamos para o nosso tempo real, nossa casa real. Ah, Mayra, mas do jeito que você está falando, a gente tem que esquecer. Não, afeto sincero, ligações de amor não se esquecem jamais. O que nós não temos o direito é de fazer isso, considerar a propriedade exclusiva e ficarmos atrapalhando os nossos entes queridos. 100 anos aqui é o relâmpago lá. Já termina o tempo, nos reencontramos de novo. Não é isso que nós estamos fazendo? Já quantas reencarnações tentando fazer isso? Então, voltando aqui à história. A segunda esposa, ao se libertar do corpo físico, à noite, quando ela deita e dorme, no descanso, no caso aqui após o almoço, o seu perispírito torna-se irreconhecível. Isso quem fala é o Gúbio, lá no livro Libertação. Boca, olhos, nariz e ouvidos revela algo monstruoso. Quer dizer, a que está encarnada, segunda esposa. Por que acontece isso? O que está acontecendo? São as alterações e deformações que ocorrem no seu perispírito. Ela está tão envolvida com as coisas do passado que ela não consegue se libertar disso por enquanto. Então ela já está se modificando no seu perispírito. Vamos aprofundar para vocês entenderem. Quando há uma adinamia, ou seja, há uma queda mental no remorso, há uma queda da circulação das energias. Ou então pode haver também uma hiperdinamia, acelera a circulação das energias no perispírito, provoca o quê? Delírios na imaginação, que provocam hipo ou hipermovimentação na circulação das forças que mantêm o perispírito. Tudo isso está em função do que, meus amigos? Tanto a dinamia como a hiperdinamia da nossa elevação moral, do nosso excessivo apego à matéria. Se estamos apegados aqui, o que vai acontecer? Briguei com o pessoal, tenho um remorso terrível, então vou me prostrar. Abro uma brecha, abro um foco para ser influenciado espiritualmente. Eu estou super ativado, não, é matéria, eu trabalho, blá, blá. Aqui, provoca uma hipercirculação nas forças que mantêm o perispírito, também abre uma brecha. Mas peraí, mais, pouco é muito. Qual é o correto? Paz, amor, harmonia, equilíbrio.
Não adianta, nem muito pouco, nem muito. O importante é o equilíbrio. Vamos lá. Então, neste caso, pode haver o seguinte: pode haver uma miopraxia do centro genésico atonizado. Isso é o que está no livro, na época escrito por André Luiz. O que é isso? É uma patologia do perispírito, que não está aqui em vermelho, que saiu aqui, decorrente no caso de aborto provocado, que seria o quê? Saiu também. Não sei o que está acontecendo. Saiu agora. Seria então uma arritmia do chakra, responsável pela organização das energias. Então, cometeu um aborto. Tá bom, muito bem, eu mando nada. Eu fiz um acordo no mundo espiritual para aquele ser vir renascer no meu meio, porque precisava renascer, mas pelo apego excessivo à matéria, ou por N desculpas, cometemos o aborto. Tanto o pai como a mãe, os dois são implicados. Então o que vai acontecer? Vai haver uma arritmia do chakra responsável pela organização das energias. Isso vai implicar na infertilidade feminina, devido a uma disfunção do funcionamento do centro genésico, refletindo diretamente no útero, endométrio, trompas uterinas, ovário, etc. Estas alterações e deformações do psicossoma continuam nas regiões infernais, estando presentes através da velhice, da moléstia, do desencanto, do aleijão, das deformidades de toda a sorte e dos ovoides. Começam a entender por que aquela senhora, segunda esposa, ao dormir, tem um aspecto horroroso? Aqui, ó. Está aí. O perispírito é aí, então, opaco, como o corpo físico. Para encerrar, porque ainda tem muita coisa para falar, no exemplo da segunda esposa que se liberta do descanso no almoço, o perispírito pode sofrer ainda alterações mais profundas do que aquela. Ele deixa a forma humana para apresentar-se como um animal. Isto é classificado na literatura espírita como zoantropia, ou então a licantropia, transforma-se em lobo, que é o mais conhecido, ou qualquer outro tipo de animal. Vamos lá para encerrar, só para constar. Então, nessa região viveu Gregório, que reencarnou depois de 700 anos de erraticidade. Os juízes nessa região são implacáveis. Que juízes são esses? Aqueles que se autodenominam juízes, que na realidade eles estão sendo utilizados pela providência divina para corrigir dificuldades do passado. Então, uma mulher foi julgada pela morte dos 4 filhos e do marido. A sentença dita através de um olhar terrível sentenciou para ela, olhou, está condenada, você é uma loba. E ela automaticamente se transformou numa loba. O hipnotismo teve ação imediata daquele corpo perispiritual. Então, cuidado com o nosso monoideísmo. Cuidado com os nossos pensamentos físicos. Cuidado com os nossos pensamentos enquanto estamos dormindo. Cristo pediu para nós e ensinou o que, meus amigos e amigas? Orai e vigiai. Deixa eu brincar de novo, vocês estão cansados de me ouvir brincar. Não é vigiar o marido da vizinha, nem a mulher do vizinho. Nossos pensamentos. Nossos pensamentos. Alguma pergunta? Algum comentário? Porque aqui ainda tem muita matéria e não vai dar tempo mais. Um lembrete a vocês, nós estamos com uma oferta aí na livraria, 3 livros juntos, A Vida Triunfa, a Psicografia à Luz da Grafoscopia e Comunicação Instrumental. Transcomunicação Instrumental. R$10, por favor, quem quiser, está na livraria. Vamos trabalhar? Muito obrigado.